oitavo ano, mais uma aula aí de matemática com o professor Rodrigo. Espero que vocês estejam bem. E vamos dar continuidade aí ao nosso, agora, na reta final agora da conquista, hein, gente? Então nós fizemos a aula passada na página 36, ainda falando especificamente sobre os trapézios, né? E agora a gente começa aí o ritmo, agora o resumo e a revisão do capítulo inteiro. Tudo bem? Então bora lá, vem comigo. Gente, o primeiro exercício dele é o seguinte, né? O que já conquistei, né? Sabe-se que aí falando sobre condição de existência de triângulos, né, gente? Ele é um pouco mais complexo porque tem uma teoria por trás. Eu vou mostrar para vocês aqui que faz, inclusive, na parte equacional. Então, sabe-se que dois lados de um triângulo medem 5 e 8 centímetros. Vamos pensar o seguinte, ó. Nós temos um triângulo. Então, nós temos aqui, supostamente, eu tenho um lado medindo supostamente 5, o outro, e o outro eu não sei. É o X da questão, né? E pode ser invertido, tá? Um triângulo tem 3 lados. Tá? E o comprimento desse terceiro lado é o número inteiro, tá? Então não pode ser um número decimal, não pode ser uma raiz, é inteiro. Satisfazendo essas condições, o maior número de triângulos que pode ser construído é... Poxa, professor, como é difícil. Agora nós vamos para dentro da equação. Agora, só para lembrando que é o seguinte, que a condição de existência é que se a soma de dois lados desse triângulo, ou seja, 5 mais 8, né? E esse terceiro lado ali, então 5 mais 8, quanto que dá? Dá 10, 13, né? Então significa que esse terceiro lado, ele não pode ser o quê? Ele não pode ser inferior. Ele não pode ser menor que 13. Por quê? Porque é aquilo que eu já expliquei na alguma videoaula passada. Porque na hora de fechar o triângulo, se ele for menor, ele não se encontra, né? Então, ele tem que ser no mínimo ali, ó. Ele não pode ser maior, ele tem que ser para se fechar. Então, eu expliquei na aula anterior, volto naquele vídeo lá. E isso é uma das condições. Mas vem cá. E em especial, nós temos aqui 2 condições especiais que o livro traz para a gente. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou trazer uma condição onde que o X é a medida maior desse lado. Então, nós vamos escrever o seguinte, né? Vamos pensar da seguinte forma. Vamos colocar aqui X menor que 5 mais 8. Então, X menor que 13. Que eu acabei de fazer agora para vocês agora. Essa é a primeira condição. E a segunda condição, diríamos que o lado maior seria esse aqui, que é o número 8, né? Que é o que a gente está dizendo o seguinte. Então, nós ficaríamos assim, né? Ficaria 8, né? Menor que o X, mais o 5. Vou jogar o 5 para o outro lado, né? Daí na equação. Então, vai ficar assim, ó. 8 menos o 5 menor que x. 8 menos 5, 3 menor que x. Perceberam que eu encontrei agora 13, o intervalo de 3 e 13. 13 e 3. Se eu tenho um intervalo de 3, né? Isso que é importante vocês perceberem, de 3 e de 13, quais são os números possíveis de quantidade de triângulos que eu posso contar? Esses números são... Nós temos ali, depois do 3, eu tenho 3, né? Eu tenho um intervalo. Ops. Eu tenho aqui, ó. O número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, gente. O 13 já não entra. O limite do intervalo desses números são esses, né? Quantos números, então? Então, quantos triângulos a gente tem? A gente tem aqui, ó. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, ó, alternativa D de dado, número a ser construído 9 triângulos. Tudo bem? Então, é uma das possibilidades, é uma sistemática de condição de existência.
Tudo bem até aí, gente? Beleza. Então vamos partir aqui para o exercício 2. O exercício 2, como mostra aqui, é o caso de congruência de triângulos que nós já vimos, já alguns exercícios desses para trás aí, né? Bom, então ele pede para relacionar, né? Relacione as imagens aos casos de congruência dos triângulos. E nós temos 4 casos, tem o ângulo, lado, ângulo. Depois nós temos o lado, ângulo, ângulo oposto. Nós temos lado, lado, lado. E nós temos lado, ângulo, lado. Nós já sabemos isso, já vimos lá em alguns exercícios passados. E nós vamos relacioná-los, né? Então, galera, vem cá. O que nós estamos vendo aqui nesse primeiro cara aqui? Temos um ângulo e temos 2 lados congruentes, né? Um ângulo e 2 lados. Então é D, né? Lado, ângulo, lado. Então coloca aqui D. Tudo bem? Escreve D aí. Vamos aqui para o outro caso aqui. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui um ângulo, um lado e outro ângulo. Um ângulo, um lado, outro ângulo. Então, ângulo, lado, ângulo. Então, aqui é a letra A de amor. Tá aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo. Fácil, né? Vamos para o próximo caso aqui. O que nós estamos vendo aqui? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. C. Tá aqui, ó. C. Tudo bem? E por último aqui, o que nós estamos vendo aqui? Ângulo, né? Aí, o que nós temos aqui? Ângulo e lado. É, não é? O que nós temos aqui? Só que aqui a gente está falando que a gente tem um ângulo oposto, né? Que eu tenho um ângulo de 90 graus e tenho um ângulo interno, um em frente ao outro. Então é o caso do B. Lado, ângulo e ângulo oposto. Ou seja, a letra B de bola. Fechou? Tranquilo? Isso aí. Deixa eu colocar aqui meu rosto lindo para cá. E é isso aí. Bom, a terceira questão. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Tá. A terceira questão fala o seguinte, né? Com base nos conceitos relativos aos pontos notáveis de um triângulo, responda as perguntas a seguir, né? Então, nós estudamos bastante aí. Como se denomina a reta que passa pelo ponto médio de um segmento é perpendicular a ele? De novo, como se denomina a reta que passa pelo ponto médio de um segmento que é perpendicular a ele? Se a gente voltar, esse é o tipo de exercício que eu tenho que voltar lá no livro, né, gente? Dá uma olhada lá, aqui quais os pontos notáveis mesmo, ou voltar nas aulas do professor Rodrigo. Esse é nosso, a gente está falando de quem, né, gente? Vai entrar, é a nossa mediatriz, né? Então, vamos colocar aqui, Tá lá escrito lá nas propriedades dos pontos notáveis de um triângulo, né? Tudo bem? A letra B, qual é o nome dado ao segmento de reta que tem uma extremidade e um vértice de um triângulo e a outra extremidade no ponto médio ao lado oposto? Gente, é a mediana, né, gente? Né? Por que mediana? Aí a gente também tem que botar lá. Tudo bem? Porque é exatamente isso que nós falamos lá, passo a passo, está escrito no livro, está escrito aí todas as recomendações, não tem segredo. Letra C, como se denomina o segmento de reta de uma extremidade em um vértice e uma outra extremidade no lado oposto e que divide um ângulo interno em 2 ângulos congruentes? Quando ele fala 2 ângulos congruentes, está falando de 2 ângulos iguais, né, gente? Então, nós estamos falando aqui de uma bissetriz do ângulo interno, né? Lembra quando a gente está falando de dividir um ângulo congruente? É uma bissetriz. Nós acabamos de fazer um exercício desse aí, tá? Então, vamos colocar aqui. Vamos lá, bissetriz. Bissetriz. Coloca aqui. Bissetriz do ângulo interno.
Muito bem. A letra D. Qual é o nome dado ao segmento de reta que tem uma extremidade de um dos vértices e outra extremidade ao lado oposto a esse vértice, ou em seu paralelogramo, prolongamento, perdão, é que eu leio aqui no título, prolongamento formado em um ângulo de 90 graus. Galera, a gente está falando o seguinte, a gente está falando lá daquela altura do triângulo, né? Tá certo? Então a gente vai colocar aqui, simplesmente, então escreve aqui, altura. Gente, galerinha, para ler aqui na frente desse bicho aqui é ruim. Eu gosto de ler no livro, mas eu perderia muito tempo. Então, na quarta questão, bora lá? Pede de novo para relacioná-los, né? Então, relaciona a primeira coluna com a segunda. Ótimo, que questãozinha perfeita, hein? Adoro isso aí. Então, ó, ponto de intersecção das medianas, tá escrito medianas, né? Ponto a letra A, o que é? É o ortocentro, baricentro, incentro ou circuncentro? É o baricentro, né? Então vamos colocar aqui, ó. Letra A, né? Vamos voltar lá. Letra B, ponto de intersecção das mediatrizes. É o circuncentro, né? Tá certo? Letra C, ponto de intersecção das alturas. Onde está as alturas? É exatamente o ortocentro. Aqui você pode até escrever aqui, ó, ortocentro, tá? Também estaria certo também. E sobrou quem? Né? Não tem erro, né? Aqui, ó, vamos já colocar a letra D, que é o ponto de intersecção das bissetrizes. Galerinha, essas foram aulas bem intensas, né, que nós fizemos sobre as classificações, as propriedades e os pontos notáveis do triângulo, né? Lembra que eu chamei de pico, né? Então, é muito importante vocês terem essas propriedades aí. E para quem ainda para o nono ano, tenho certeza que vão precisar dessas propriedades. É isso. Quinta questão, bora lá? Quinta questão, ele fala o seguinte. No triângulo MNP, né? Então tá aqui, ó. MNP. Da figura, sabe-se que MN é... Cadê? MN é congruente, né? AMP. MN, AMP. Então ele tá falando que são medidas iguais, ó. Tá certo? E que PR e RS, então PR, IRS e ISN também. São todas, como a gente está falando, então, aí, possivelmente, de um triângulo equilátero, né? Dá para a gente pensar e está divididinho aí por medidas igualitárias, né? Então, ele pede para assinalar com verdadeiro ou com falso, né? E pede para justificar aí a sua resposta aí, né? Então, bora lá. Então, na letra A, ele fala o seguinte. Os triângulos MNS e MPR são congruentes? É verdadeiro ou sim? Eles são verdadeiros. Oh, meu Deus. Perdão. Eles são verdadeiros. Por que eles são verdadeiros? Pelo caso, que caso? Pelo caso de lado, ângulo, lado. Sim. Pelo caso de lado, ângulo, lado. Né? Porque é isso que nós temos aí. Por quê? Porque a gente está falando aí de os lados são congruentes e os ângulos também. É possivelmente um triângulo equilátero aí, né? Letra B. Os triângulos MNS e MSR, olha, MSR, olha só. Toma cuidado, MSR. Então, está falando desse triângulo aqui do meio e está falando do MNS. Está falando dos dois primeiros triângulos só. Eles são congruentes? Verdadeiro ou falso? Nesse caso aqui, galerinha, eles são falsos, porque lá no problema não está falando isso. Ele está falando só de lado, não está falando a relação desses triângulos. E perceba, né, que visualmente, se a gente analisar esse primeiro triângulo aqui de cima com esse do meio, eles não são congruentes. E agora, se eu analisar o MNS e o MRP, eles são congruentes. Entenderam? Então, eles não são, né? E a gente pode... eles não têm caso de congruência. Percebam, né?
Tudo bem, tem? Joia? Então, o que eu posso escrever aí, eles não atendem nenhum dos casos. Não atendem nenhum dos casos de congruência. Letra C, os triângulos MPR. Então, vamos pegar aqui, MPR, tá bom? Esse aqui, esse último aqui, ó. O triângulo MPR e MSR, então MSR, então agora sim, ó. Esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Eles são congruentes, né? São ou não são? Galera, o que eu tenho que entender é o seguinte, eles não têm... lá a gente tem que se certificar o seguinte, aqui no enunciado. No enunciado, o que ele está falando especificamente para a gente aqui? Ele só está falando sobre os lados, as retas, olha só. Quando ele fala aqui, ó, MM, MP, depois o P, R, o RS, ele não está falando da relação de um triângulo inteiro. Ele está falando de alguns lados específicos. Então, portanto, não podemos certificar que eles são congruentes por esses casos. Então, a letra C, galerinha, também é falso. Tudo bem? Esse poderia enganar, né? Como eu falei, esse aqui poderia ser até mais parecido. Mas a gente tem que certificar o que está no enunciado. Tudo bem? Então, não atende também nenhum caso de congruência, porque lá no enunciado não está dizendo isso. E a letra D, os triângulos MNR, de novo, olha lá, M, N e R, ó, M, N, R. Então, está pegando esses dois triângulos aqui. E MPS, esses dois triângulos aqui de baixo. Percebam, eles são congruentes? Eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, portanto, eles são verdadeiros pelos casos lado, ângulo, lado. Tá certo? É isso aí. E, por último, letra E, ele está falando o seguinte, o triângulo MNP, pode ser que lá, esse eu já tinha falado logo no começo, nem olhar, ó, verdadeiro, pois apresenta dois lados congruentes e não tem informações sobre ele. Gente, quando ele fala aqui, ó, olha só, por que a gente pode afirmar logo de cara? Quando ele começou aqui no enunciado, falando que, ó, MM é congruente a MP, então, ó, MM, esse lado é congruente a esse lado. Depois ele falou que MS é congruente a SR, que é congruente. Está falando que esses lados aqui são tudo congruentes, ou seja, os lados são congruentes. Então está falando que é um triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, logo os ângulos também, são congruentes, são para o lado. Então, por isso que é caso de congruência aí, fatídica aí, tá bom, gente? É isso, é teórico. Esse tipo de exercício cai muito em vestibular, tá? Porque não é só conta, não é só cálculo, mas precisa ter conhecimento aí dessas relações no triângulo. Tudo bem, gente? Sexta questão. A sexta questão fala o seguinte. No triângulo ABC, o segmento AM é a mediana relativa ao lado BC. Entendeu, galera? AM, olha de onde está vindo aqui. A até M. É uma mediana. Tudo bem com aí? Então, sabendo de que o perímetro desse triângulo é igual a 19, calcule o valor do x. O valor do x está aqui embaixo. Então, eu tenho 5, 3. Se esse AM é a mediana, se B até M é 3, então, pelo fato de ser uma mediana, é certeza que M até C também é 3, gente. Entendeu? Bom, mas agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai somar essa brincadeira aqui. Então, porque não é perímetro? O perímetro tem que ser 5, né? Mais 6. Eu vou somar aqui, ó. 3 mais 3 é 6. É ou não é? Mais o x, que eu não sei qual é o valor. Tudo isso tem que ser igual a 19, que está falando que o meu perímetro é 19. E vamos encontrar o valor do perímetro. 5 e 6 são 11, não é isso? Vou jogar o 11 para o outro lado. X é igual a 19 menos o 11. Portanto, x é igual a 8. Simples assim, galerinha. Tudo bem? Não estava difícil isso. Mas, se eu não sei exatamente o que é uma mediana, ferrou. Já não sei mais o que passou a partir daí. Galera,
Paro por aqui, nosso tempo está esgotando, porque ainda tem muito exercício ainda para essa conquista. A gente está falando de uma conquista que vai até o exercício 18. Vai mais algumas aulas para a gente terminar todo esse exercício aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu, dê uma pausa, volte o vídeo. Não entendeu ainda, marque o horário, venha falar com o professor. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar da melhor maneira possível, tudo bem? Fica à disposição e fico aguardando vocês, galerinha. É isso aí. Beijo no coração, até a próxima aula.